Boa noite a todos, que a paz e as bênçãos do Senhor continue em nossos corações hoje, agora e sempre, com as graças de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldade que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus, e nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vêm aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas de todos nós, das que ainda todos nós carregamos na alma, sejam encarnados ou desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que é que nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. O tema de hoje, em verdade, não tinha sido colocado, porque tema livre nós trazemos, depois verificamos a colocação do tema, mas recebemos um pedido para colocar, então meditamos no objetivo e aí vê o ponto de vista e a verdade. Por que isso? Kardec tem um trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo que coloca o ponto de vista. O que é ponto de vista? É a opinião de cada um. O que acontece às vezes? A opinião de cada um forma o seu entendimento de acordo com as informações que carrega dentro de si, seja do presente, seja do passado, em vários lugares que frequenta. Então é muito difícil, às vezes, numa reunião como as nossas, temos pontos de vista semelhantes entre todos, até porque alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro. Isso é explicável dentro da própria doutrina. Kardec chama a nossa atenção sobre a questão número 100, dizendo o seguinte: conhecendo a escala dos espíritos é, de certa forma, a chave da doutrina, ou seja, é a escala que determina o nível evolutivo de cada um, e é muito difícil nós identificarmos no universo que nós frequentamos quem é mais elevado do que quem. Às vezes as pessoas passam por dificuldades momentâneas de manifestação e de elevação muito maior do que nós pensamos. Nesse aspecto nós trouxemos um pensamento de Kardec que coloca na introdução do Livro dos Espíritos. Nós temos cuidado com algumas palavras que nós usamos sem percebermos a intensidade do seu entendimento. Ele diz para nós o seguinte: como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda, o estudo do Espiritismo é imenso. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? E ele dá 3 exemplos para nós. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Outro tanto acontece com relativamente a Deus. Citemos finalmente a classificação dos espíritos. Então o que acontece? Nós às vezes temos dificuldade de entender o que é alma, como interpretar a figura de Deus e também principalmente do espírito, que nós somos a doutrina dos espíritos, não é isso?
Para nós deveria ser muito mais prático e fácil o conhecimento do que nós estamos falando, mas nós temos alguma dificuldade para definir realmente essa figura de espírito que nós estamos. E tem aquela grande pergunta que sempre se fez na filosofia, o seguinte: quem somos, de onde viemos, para onde vamos? E podemos sentar, e quando voltaremos? Que se nós temos que voltar, viemos, tem que voltar, não tem jeito, não é isso? E essa pergunta é baseada no seguinte: Jesus dizia aos judeus que creram nele, se vós permanecer na minha palavra verdadeiramente, sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso nós colocamos a verdade como ponto de vista que nós temos que admitir, entre o ponto de vista nosso, conjugando com a verdade que Jesus traz para nós. Então a verdade, e ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa informação dele está no sermão do cenáculo, no Evangelho de João, no capítulo 17. Ele era o último dia de Jesus no planeta. No dia seguinte ele sabia que ao final daquela reunião ele seria preso. Ele resolve então fazer uma reunião só, ele e os discípulos dele, mais ninguém, ele não queria ninguém, tanto assim que ele não deixa ninguém dizer onde ele estaria. Para a gente ter uma noção sobre isso, para entender essa informação, nós temos que ir em Lucas, quando ele pede os discípulos e preparar a ceia pascal para eles. E aí eles perguntam: onde quer que preparemos? Vocês vão entrar na cidade, um homem com um cântaro sobre os ombros virá ao encontro de vocês, e vocês o seguem. Na casa que eles entrarem, vocês entrem e digam ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde será preparada a ceia dele com seus discípulos. Ele então irá levar vocês numa sala, um cenáculo, e ali sim, todo mobiliado, ali será preparada a Páscoa. Ou seja, Jesus já tinha acertado tudo com o dono da casa, mas nem para os discípulos ele tinha falado. E a gente pergunta: por que esse segredo? Ele sabe, nós não sabemos o motivo, mas às vezes ele não queria ninguém para interromper a última reunião dele com os discípulos, que seriam os continuadores do seu trabalho. E às vezes quando nós ficamos sabendo uma notícia dessa, você fica maluquinho para passar adiante, só porque tem uma informação que ninguém tem, não é isso? É o furo de reportagem, e às vezes complica tudo. Daqui a pouco chega lá, pensando que está 2 ou 3, tá? Muita gente lá de noite também quer assistir, e pronto, atrapalhou tudo, não é isso? Nesse aspecto também, nós temos a missão de Jesus, para inteirar, né, nessas conversações, que tudo gira em torno dele e de nós. Ele é o orientador e nós somos necessitados, sem exceção no planeta, todos somos necessitados, não tem jeito. Por mais elevado que pareçamos ser, nós precisamos da orientação dele. Por que nós dizemos que nós precisamos? Porque é só na escola, o aluno quando vai para a escola, começando os primeiros anos, que não sabe nem ler e escrever, quando ele começa a desenhar as letras e ler os palavrinhos, fica maravilhado, não fica? E está no primeiro, segundo ano só, e a gente já sabe tudo. Então até assim funciona com a gente, mas é bem, nem imagina que vai ter que saber lá no final do aprendizagem, não tem essa ideia. Nós estamos no segundo grau da escala, mundo de provas, expiação por conta dos que vieram para cá, mas o nosso mundo é de prova, e só passamos por um primeiro primitivo. O mundo primitivo foi que antecedeu o mundo de provas, e para ter noção sobre isso, esse é um processo muito lento para nós que estamos reaprendendo uma maneira de agir uns em relação aos outros. Nesse aspecto aí, tem uma pergunta que nós devemos fazer, porque Kardec, quando trouxe a doutrina, ele conseguiu estruturar a doutrina perguntando. A companheira falou sobre as perguntas, né? E às vezes nós não queremos perguntar, para não parecer que estamos querendo questionar. Não existe esse problema. A aprendizagem é assim, é perguntar e avaliar, e o que é importante é o entendimento. São 4, nós sempre mencionamos, são 4 verbos básicos que nós temos que aprender a lidar com ele. Verbo aprender, compreender, aceitar e fazer. O verbo aprender, que é o primeiro, nós aprendemos por repetição, não saímos ainda dele, e nós vamos ver aqui algumas circunstâncias que ele se manifestam, não é isso? E uma pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos: qual o nosso nível espiritual quando fomos entregues a Jesus? Porque Jesus disse:
Porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou de que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a tarefa de Jesus, resumida nessas palavras aqui dele. Aí vem a pergunta: nós fomos entregues a ele, qual o nível que nós tínhamos para ele nos receber, para nos redirecionar, realmente para nos libertar, quer dizer, ser libertar, que somos prisioneiros aqui, o cardeal Morlão coloca isso para nós. Estamos presos nesse plano, ninguém sai. Quando chega no planeta, só sai, depois está liberado para passar por um plano, para entrar na vida eterna. É outro nível, acabar as provas, não tem mais prova nenhuma. Só que é difícil nós entendermos tudo isso, porque muitas das vezes, quando a gente entra na doutrina espírita, ouvindo temas, parece que é como pegar um filme no meio dele. Não sabe o começo nem o fim, e fica meio vagando, e aí fica formando ideias pessoais. É por isso que o problema da ideia. Então, o nível que nós viemos para cá é o nível de filhos de Deus. Olha só, quando você fala em filho de Deus, parece que é o último degrau. Não. Nós viemos na condição de filhos de Deus, insubmissos, rebeldes. Mas como é que pode? Bom, quem diz o próprio Evangelho. Como é que nós podemos avaliar isso? Em primeiro lugar, Dr. Bezerra Menezes tem uma frase que nós usamos muito. Ele disse: estudando o Evangelho do Senhor com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Todas as soluções estão no Evangelho, claro que limitada à nossa compreensão, não é? Está lá escrito do jeito que eu quero, cada um quer ler do jeito que, por isso que o ponto de vista fica fragmentado. Às vezes a pessoa até distorce o que lê para ver se ajuda com o que ele quer. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Nesse aspecto aí, onde é que nós chegamos aqui na condição do Filho de Deus? Isso está escrito na parábola do filho pródigo. Que a parábola do filho pródigo, Jesus sintetizou toda a nossa viagem, desde a saída de perto do Pai, para uma cidade distante, como ele diz, que é o planeta Terra, e a volta para o Pai. E por que nós podemos dizer que nós saímos de lá na condição de filho de Deus? Vamos resumir porque isso é importante, nós pensamos nesse tipo, que é um tema livre. Nós às vezes vamos conversando algumas coisas em reuniões normais de estudo, usamos uma frase que eu não aceito isso. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas nós temos direito de explicar e realmente a pessoa concordar não. Aceita o aprendizado é por repetição, a compreensão é a comparação, a aceitação é por convicção, mas isso é individual, cada um aceita aquilo que quer, não é obrigado a aceitar, mas depois de aceitar tem que assumir, e quando assume, vem o seguinte: mais será cobrado a quem mais foi dado. Nesse aspecto é reparabilidade. Só rapidinho para o filho pródigo. Jesus disse que um pai, tem duas traduções, um pai ou Deus, né? Tem dois filhos. O Senhor tinha dois filhos. O mais jovem pede a sua parte da herança para sair de perto do pai. E ele dá, ele vai e gasta dissolutamente tudo que ele recebeu. E chega um grande problema naquelas terras, e ele não tem o que fazer. E alguém lhe oferece o quê? A condição de cuidar de quê? Dos porcos. Ele então vai para tomar conta dos porcos, e Jesus diz que ele dava alfarrobo para os porcos, e nem a comida dos porcos permitiu que ele comesse. Jesus é que está contando a parábola, nós estamos apenas reproduzindo, resumidamente, porque ele coloca para nós. E aí Jesus então diz, raciocinando pelo filho pródigo, o seguinte: ele então começa a raciocinar consigo mesmo: os serviçais de meu pai, olha só, tem melhor vida do que eu. Ele está lembrando que agora ele já chegou no nível que ele aceita que ele é um filho de Deus fora da presença paterna, está longe de casa, e sabe que os serviçais do pai tem melhor vida do que ele. Eles lá têm pão e abundância, e eu aqui passando fome. Então ele toma decisão. Jesus é que diz, ele diz: levantar-me-ei e irei com meu pai. Então é bem clara a figura, não é isso? Ele sabe que ele é filho de Deus. Nós às vezes não nos sentimos isso. Por quê?
é isso que nós temos essa dificuldade toda? É só reparar numa coisa muito simples. Todos os historiadores, todos os religiosos que trataram da nossa presença no planeta, sempre partiram da Terra para explicar a nossa presença aqui. Mas nós existimos antes do próprio planeta, todos nós, sem exceção, que estão no planeta Terra. Como é que nós sabemos disso? Jesus fala para nós, no Sermão do Cenáculo, sobre esse momento, do capítulo 17 de João, no Sermão do Cenáculo. Ele diz o seguinte: Pai, é uma oração que ele faz, é o capítulo todo, é uma oração dele. Só que ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quer dizer, ele está dizendo que ele completou a prova. Agora, Pai, glorifica-me, teu filho, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele fala, Jesus, de um período que o mundo não existia ainda, ou seja, a terra não estava aqui na órbita. Ele fala no início, 17, 5, 6, 7. Quando já no finalzinho ele diz, agradecendo o Pai, diz: Pai, não rogo apenas por aqueles que me destes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, pois que me amastes antes da criação do mundo. Então Jesus, duas vezes no mesmo capítulo, ele fala de um momento que a terra não estava no sistema solar. Quem vê isso aí nós estudando? Eu só estou procurando comigo. Normalmente nós procuramos a religião só para resolver os nossos problemas e não para deixar de criar problemas. É esse que é o problema que nós enfrentamos. Nós temos dificuldades e saímos buscando de socorro. Mas Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós só somos escravos dos nossos erros. Nesse aspecto aí, existe uma coisa seguinte: na parábola do filho pródigo, Jesus resume toda a nossa trajetória. Ele vai falar na volta do filho. Não vamos nem colocar aqui, porque ainda não chegamos nesse nível, nós ainda não estamos lá. Mas quem quiser olhar a parábola vai ver que está lá. Tanto é que ele volta e o pai o recebe. Mas nós ainda estamos aqui e não estamos lá. Então ainda não chegou o nosso momento. Nós temos que começar a trabalhar para chegar lá. Por que nós colocamos assim? Quando você lê, parece que já conseguiu. Não, você só sabe, mas não praticou ainda. Saber não quer dizer que fez. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade. Então nesse aspecto aí, o que ocorre? Um resumo que nós temos de comportamento na questão 919 do Livro dos Espíritos: conhece a ti mesmo. Nós conhecemos o Criador através dos seus atributos. E os nossos atributos quais são? Nós temos 11 básicos atributos em nós. E um detalhe: como nós sempre conhecemos o nosso Criador pelos atributos, porque quem ele é? Inteligência suprema, causa primeiro, primário de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, soberanamente bom e justo, não é isso? Resumiu, não podemos mudar em nada, especialmente no imutável. Por que isso? Nós ficamos pedindo, tem que mudar as coisas para nós, quando na verdade quem tem que mudar somos nós, não ele, as coisas para nós. Então ele tem que começar a entender esse momento. E em verdade, os problemas que nós temos não precisa nem chegar a Jesus. Os nossos irmãos que estão aqui resolvem nossos problemas. Tem condições para isso. Nós é que não podemos continuar criando problema. E tem um princípio doutrinário que Jesus coloca para nós que diz assim: a cada um segundo as suas próprias obras. Cada um responde por aquilo que faz. E outra recomendação: concilia com o teu adversário enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz não te caminhe o carcereiro, e o carcereiro não te coloque na prisão. Em verdade vos digo, não sairá dali até que pague o sentiu. Esse aí nós estamos chegando perto desse momento. O planeta se aproxima agora de uma grande seleção, que é a única que vai haver. Só tem essa, que é a prova final para nós. Vai selecionar os que continuarão no planeta e os que sairão. Nessa seleção, se nós tivermos dívida com alguém e não pagarmos, Jesus diz: ninguém sai enquanto não pagar tudo que dá. Nós vamos ter que ir junto para acertar a conta lá. Quem tiver dúvida, dá uma lidinha no nosso lar, é o livro mais lido que nós temos. O André Luiz, quando encontra lá o Cavalcante, um dia lá que eles tinham expulsado ele das terras próximas do pai,
O Cavalcante foi mandado embora, que ele devia para o pai dele, quis negociar. Não, de jeito nenhum, eu quero você pagar me deu. Então me dá suas propriedades como garantia. O Adalys foi a favor do pai. Tiraram o Cavalcante lá, ele teve que sair. O que aconteceu? Quando Adalys, no primeiro dia trabalhando lá com a Narcisa, ele chega lá, André, você está por aqui? Ele não sabia que tinha desencarnado. Ele ficou sem graça. Imagina você encontrar do outro lado alguém que se ofendeu aqui, ou prejudicou aqui. E você está no nível que está sendo ajudado, mas não acertou a conta com aquele que se prejudicou. Ele ficou sem jeito. Já tem visto o velho? Eu tenho ido velho de vez em quando. Quando eu for, eu te levo comigo, tá bom? Porque ele ainda fez a proposta. A Narcisa então perguntou, você conhece ele? Sim, conheço. E ele contou essa história para ela. Você não pediu perdão a ele? Não, André. Corre atrás dele. Ele tem muita tarefa para realizar. É muito difícil você ter outra oportunidade dessa. E às vezes nós temos a oportunidade aqui com os que nos seguem e não fazemos esse pedido de perdão. Já notaram isso? Isso é recomendação para nós. É isso que nós temos que começar a mudar o nosso ponto de vista. Que é o ponto de vista que nós temos? Nasci assim, viver assim, vou morrer assim. Não é assim que ele falamos? Não quer mudar. Uma coisa é certa, se não está bem, muda que muda. Sobre outro aspecto, nós temos uma coisa para colocar assim, é sobre a ciência. Ciência e religião. Às vezes nós achamos, ou as pessoas acham, que a religião é contra a ciência. Ou a ciência acha que a religião não leva a lugar nenhum. Repara bem o detalhe. Eu trouxe aqui um testemunho de um diretor da NASA. Olha só o que ele diz. É provável que exista vida fora da Terra, diz o chefe da NASA. Para Bill Nelson, chefe da agência espacial, a possibilidade de haver vida inteligente em outros lugares do universo reforça a importância de cuidarmos do nosso planeta. Há até teorias de que ele diz, né? Há até teorias de que podem haver outros universos. Se esse for o caso, quem sou eu para dizer que o planeta Terra é o único local com uma forma de vida civilizada e organizada como a nossa? Questionou ele em entrevista ao Centro de Política da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Existem outros planetas Terra lá fora? Acho que sim, porque o universo é muito grande. Então, ele acha que tem vida que é muito grande e extensa. O que ele trabalha aqui é com a lei das probabilidades, não é da religião, não é da ciência, não, probabilidade. O que é probabilidade? Se você quiser jogar na loteria, se você cercar um número, 1 milhão de vezes você ganha. Isso é probabilidade. E imagine, bilhões de planetas, não pode ter um com vida. Mas a ciência não aceita ainda. E nós ficamos deslumbrados com a ciência que oferece essas coisas todas para nós. Mas só a religião que nos devolve ao Pai, porque religa com Ele. E um detalhe só, repara bem uma coisa, a nossa doutrina diz, todos os mundos são habitados. Jesus também falou para nós isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Se não for assim, até porque o planeta foi construído por causa da nossa impertinência. Por que isso? E construído por quem? Agora, veja bem, como é difícil do ponto de vista, nós não podemos discutir isso com qualquer outro adepto de outra religião. Por que isso? Em Moisés, que é o primeiro livro que se fala de religião para nós, lá está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra, não é isso? Se nós perguntarmos aqui, quem criou o céu e a terra? Olha a resposta? Deus. Só que na 536b do livro de Espírito, lá diz o seguinte, Deus não opera diretamente na matéria. Ele utiliza os agentes dos 10 níveis de elevação. Então, agente, ele não constrói mundos. Até porque, só para nós termos uma ideia sobre isso. No livro Gênesis do Kardec, no capítulo 11, item 28, olha só como é colocado para nós um processo nosso evolutivo dentro do planeta. Existe uma relação nas obras básicas. Kardec não tinha tanto recurso que nós temos hoje de informação, então ele coloca aquilo que era ditado para ele. Então vem uma mensagem que diz o seguinte: quando em um mundo os espíritos realizam quando em um mundo os espíritos realizam a soma de progresso que esse estado desse mundo comporta,
deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, em a qual continua a progredir, mas no outro sentido e por outros meios, ou seja, encarna até não precisa mais, e vai começar a aprender tudo de novo de outra maneira, para outro objetivo. Aí nós paramos para pensar, tá um pouquinho. Aí que surgiu aquela ideia que nós saímos desse mundo aqui para ir para outro mundo. Não! Quem sai aqui não pode continuar aqui. Todo mundo tem condições de levar até o último estágio. É uma faculdade completa. Não tem que estar mudando. O que acontece aqui é o seguinte, e aí que nós temos que conhecer a doutrina. No livro Universo e Vida, é relatado o seguinte: quando os sírios, o mundo de sírios, atingiu o nível de provas e expiações de regeneração, lá havia uma quantidade de espíritos rebeldes e submissos que foram transferidos para a capela. Esses espíritos foram para a capela, alguns se redimiram e voltaram para si, outros continuaram trabalhando ali também em capela, mas alguns deles realmente empedernidos reuniram um grupo dos capelinos para realmente fazer uma revolução lá no planeta. São esses espíritos que, quando o capela atingiu o nível de regeneração, foram mandados para o planeta Terra. Então, repara bem detalhe. São espíritos, esse estágio aí de mudança é em média 40 mil anos que acontece. Quando a Terra aqui chegou está chegando agora, no nível de regeneração, mas eles vieram aqui quando nós entramos no período de provas e expiações, que não há retrocesso para o espírito, mas ele pode chegar no nível que ele estava no anterior, só com o nível atrasado. É como você estudar no quarto ano, passou e volta para o primeiro começar, mas na sequência de estudo. E não tem jeito, é assim que tem que ser, lei. Não é porque eu quero, não aceito, eu não insisto em aceitar. Aí que nós compreendemos uma coisa: no início da criação, o que determina a nossa conduta é a vontade de Deus, mas Deus não impõe nada a nós. Aí é uma questão de raciocinar. Se Deus não operar na matéria, e Ele é justo e misericordioso, para construir mundo tem que ser alguém que Ele criou, como Ele criou todo mundo, que chegou numa condição de poder construir mundos. Não é Ele que vai construir, mas vai acontecer isso. Como Ele é eterno, e aí que entra uma dificuldade de compreensão. Como é que eu posso mensurar a imortalidade ou o infinito, se não tem como mensurar isso? O infinito e a eternidade. Como é que faz? Não tem como dizer o tempo que leva. Que decisão tem? No ano 300 a.C., havia uma ideia que a Terra era o centro. Olha só como nós avançamos. O centro do universo. Quando nós falamos 300 anos antes de Cristo, parece que é hoje que não somos nós. Somos nós mesmos naquele tempo, gente. Ou nós somos reencarnacionistas. Às vezes tem espírita que não raciocina como reencarnacionista. É os outros do passado que errou, não ele. Não é assim não. Nós estamos aqui desde o começo. Podemos até, muitos de nós aqui, ter chegado com os capelinos. Agora, repare meu detalhe, para a informação que nós temos. Com o capelinho chegaram alguns de Sírio também, e quem diz que do Sírio não veio de outro planeta também para Sírios? É muito difícil, nem tem necessidade disso, só para efeito de raciocínio. É como onde tem um, pode ter mais de um. Então o que acontece? A ciência diz que pode ter vida extraterrestre aqui, não é isso? Ninguém é da Terra aqui não, gente. Nós todos somos extraterrestres, ou não somos? Ou nós viemos direto do Pai, porque foi construído o planeta, nós não estamos aqui ainda. E se viemos dele também, foram para lá também sem plano nenhum, e vem para cá, e estão todos extraterrenos. E a forma é toda a humana, em qualquer lugar está na doutrina. Só que tem que estudar e absorver essas informações básicas. Não precisa saber tudo não, é o básico para nós. Agora, só para raciocinar. Tem ideia qual é o tempo que nós temos sob a direção da ciência, sob a direção da religião? É só para fazer um cálculo proporcional. O verbo compreender, nós compreendemos por comparação. Só para entender com comparação, no Evangelho, Jesus diz o seguinte, usando as parábolas: o reino dos céus é semelhante, ou seja, ele está usando um método para comparar, para a gente entender o que ele está querendo falar.
Nós já falamos aqui nessa instituição que as reencarnações são repetições. O aprendizado nas reencarnações é aprendizado que nós temos que ser sempre. Se eu mergulho e não completei, eu vou voltar de novo até fechar aquela prova. Cada prova eu tenho que fazer uma vitória sobre ela. Por que quando a pessoa comete suicídio, ele tem que voltar para passar por aquela experiência? Porque ele tem que vencer aquela prova. Não tem outro jeito. Agora um detalhe, nós entramos aqui nesse caso de Sirius e Capela, que esse também é um sistema que se repete. Foi em Sirius, Capela e vai ser agora no planeta Terra também. Então é repetição contínua, só muda o nível dessa mudança. Às vezes é um ou outro, mas aqui não são todos. Por outro lado, os espíritos que alcançam a libertação, que é a liberdade final, são raros. São aqueles que vieram desses mundos distantes. Quando nós falamos 40 mil anos, Jesus, há 40 mil anos, recebeu os capelinhos aqui. Por que nós falamos 40 mil? Quem disse André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz o seguinte: do vírus até o homem das cavernas, a centelha viajou 15 milhões de séculos, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos, até o homem das cavernas, que é um homem ainda muito primitivo. Do homem das cavernas até aqui, esse estágio nosso, 200 mil anos. Olha só a diferença de tempo que é. E nesses 200 mil anos, no livro Libertação, está lá o ministro Flávio diz para nós: estamos associando com a humanidade há 40 mil anos. Ora, isso aí entra na matemática. Se nós estamos há 200 mil anos nesse estágio de aprendizagem primitivo e provas, e nós estamos raciocinando há 40 mil anos, quanto tempo eu levei no período primitivo primeiro? Essa de 200 mil menos 40 dá 160, não é isso? Então nós tivemos 160 mil no primitivo e agora 40 mil no racional, na razão. Só que isso às vezes não tem importância para a nossa formação educativa, porque nós queremos coisa para. Nós falamos de vida futura, mas queremos a vida aqui agora. E vida futura, como é que nós entendemos? Kardec trata muito da vida futura, vocês notaram isso. Ele fala a vida futura para quê? Para o encarnado que vai para lá, não é isso? Nós estamos aqui com muitos desencarnados. A pergunta é: para mim, para nós que estamos aqui no corpo, a vida futura é a próxima, não é isso? E para eles a próxima é aqui. Não tem esse negócio de laica, nós todos estamos relacionados. A vida futura depende do plano que eu tiver. Se eu estou encarnado, a futura é desencarnar. Se eu estou desencarnado, é vir para cá. E isso obedece a uma lei que podemos chamar de lei de sequência e consequência. Se nós analisarmos direitinho, tem coisas da sequência e consequência que nós aceitamos ou não. Quando nós vamos lá à noite dormir, às vezes a gente não consegue nem dormir, né? Mas quando consegue dormir, o que vai acontecer no dia seguinte? Acordar. Acorda. Por assim, é tão natural que não dá nem aí, nem dá a importância é isso. Dorme, acorda. Vou botar cadeirinho, mas não sei mais, vai acabar dormindo. Agora o que acontece? Isso nós aceitamos. Deitar e dormir, acordar, deitar. É lei de sequência assim. Todos que encarnam têm que se encarnar. Isso eu não sei. Olha só. Nós ficamos escolhendo as provas. É isso que nós temos que começar a mudar. Não é querer desejar, é aceitar. Por isso que deu o quarto verbo, aceitar. É assim que tem que ser. Tem um estudioso que diz: o tempo não existe. O tempo não pode ser mensurado em algum lugar, mas que ele existe, ele existe. E ele ainda diz: o tempo não existe, eu tenho 15 minutos para provar isso para vocês. Quer dizer, é uma brincadeira, né, que ele está fazendo. Então nesse aspecto aí, repare bem. Outra coisa, nós lemos aqui até chegar nesse nível de mudar de mundo, no item da Gênesis. E ele continua o texto: chegados ao ponto culminante do progresso, gozam de suprema felicidade. Ou seja, saímos daqui, avançamos, vamos alcançar a suprema felicidade. Esse é um estágio novo. Não basta sair daqui, não ter mais compromisso nenhum, está redimido. Só que ainda tem muita coisa para fazer. Aí o que acontece? Admitido nos conselhos do Onipotente, aí sim, nós chegamos nos conselhos do Onipotente, conhecemos o pensamento e nos tornamos seus mensageiros,
seus ministros diretos do governo dos mundos, tendo sobre suas ordens os espirituosos graus de adiantamento. Aí, quando nós somos admitidos nos conselhos do moderno, nós chegamos diante do Criador, só aí. Mas tem gente que jura que conhece Deus. Pode reparar isso. Nós temos noção de quem seja pelos seus atributos. E quais são os nossos atributos? O atributo principal que nós temos é o instintivo. Vem conosco. Quem tiver, claro, nós estamos num planeta. Como é que funciona isso? Nós passamos pelo reino mineral, vegetal e animal para chegar no espiritual. Quando nós falamos que Deus não cria espíritos, há um dissabor muito grande nas pessoas. Não é isso? Todo mundo sente isso. Deus não cria espírito. Onde é que está escrito? 607A no livro dos Espíritos. O que Deus cria é o princípio inteligente. A criação nossa está na questão 540 do livro dos Espíritos. Kardec, quando estava perguntando, ele não tinha noção do que ele estava fazendo assim em termos históricos. Ele estava preparado para implantar a doutrina. Tanto é que os próprios Espíritos dizem: você não aceita, você tem limitada a consciência. Ele faz uma pergunta na 83 da seguinte forma: ele faz um rodeio imenso para perguntar se os Espíritos têm fim. Os Espíritos têm fim? É a pergunta que ele faz. Mas para explicar a pergunta, ele se envolve uma ideia bastante vasta. Aí ele termina: é difícil admitir que uma coisa que teve começo possa não ter fim. E os Espíritos dizem: olha, você não aceita, você tem limitado a inteligência, mas não é por isso que você tem que rejeitar. E eles terminam: dizemos apenas que o Espírito não tem fim. É tudo que poder por agora dizer. Por que por agora? Aí a gente tem que raciocinar, gente. É muito fácil eu, depois de 200 anos, ficar julgando o que aconteceu lá atrás. É muito comum isso. Quem quer julgar isso lá atrás? Não sei se vocês tomaram conhecimento. Em Niterói teve uma escola que levava o nome do infante do Henrique. Foi no mês passado, no começo desse mês, que saiu um decreto lá. Uma vereadora fez um decreto para tirar o nome, porque o infante do Henrique era um escravocado. Então não merecia estar no nome daquela escola. Retiraram. Olha só, esse infante do Henrique foi aquele personagem que Jesus, quando fez a visita aqui ao planeta em 1375, é o Eleu. Ele pediu para que ele mergulhasse para fazer as grandes navegações para trazer a população para cá. E Jesus, no livro do Brasil Coração, no Pátria do Evangelho, diz ainda, lá o nosso irmão Humberto de Campos, ele coloca o seguinte: que Jesus diz: ordenarei que espírito de grande envergadura reencarne em solos africanos, para poder facilitar o trabalho de mudança dos habitantes daquelas terras, que é onde nós estamos hoje. Então, bem, Jesus autoriza essas vidas, e outras vezes ele autoriza alguns que vêm na condição de serviçais da terra, resgatar os erros do passado. Está lá bem claro para nós. Aos milhares se reencarnam no solo africano, vem para cá, e junto com eles vem também outros que são auxiliares orientadores, que nós conhecemos pelas figuras de Preto Velho, Maria de Conga, esses nomes que fizeram, que eles tinham influência na casa do engenho e na senzala também. Quer dizer, um mediador, vamos dizer assim, daqueles que eram rebeldes. E ali diz o próprio Humberto de Campos, que eram homens, senhores feudais, homens da cruzada, todos na região de sofrimento. Porque quando começou a colonização do Brasil, o Ismael foi a Jesus, que ele não conseguia colocar as pessoas, controlar as pessoas que estavam aqui. Por causa das riquezas. Que riqueza era essa? As pedras preciosas que os índios já batiram em passarinho, eles queriam matar por causa delas, o valor que tinha no mercado. Então começaram a escravizar os índios para poder ter tempo de pegar riquezas. Aí Ismael pede a Jesus que intercedesse, ele não tinha como dominar essas pessoas, porque eles não obrigam, eles não mandam como nós às vezes somos obrigados a obedecer. Então o que Jesus diz? Ismael, acalma teu coração. Até mim tem chegado os pedidos, irmãos nossos que estão sofrendo nas regiões umbralinas. Vá até ele, Ismael, ofereça a grande oportunidade deles para resgatar os erros do passado. É resgate do passado. Ninguém sai enquanto não pagar. Então, depois que passa a tempestade, a gente esquece do que aconteceu lá atrás. Nós, espírito, não temos esse direito, não ficar julgando quem quer que seja, muito menos aqueles que fizeram construir essa nação e esse planeta aqui para nós. E às vezes nós entramos em discussões estéreis.
Esse cientista, por exemplo, olha, nós não falamos o principal. O nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Nesse planeta, olha só, nós quando viemos para cá, nós falamos que a criação nossa está na 540. Lá está escrito o seguinte: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que vossa criatura de espírito não está em condições de apreender no seu conjunto, assim dizendo para Kardec. Ou seja, é criado um átomo primitivo. Esse átomo primitivo que o Criador cria, ele deixa uma centelha dele em nós, e essa centelha em nós passamos a ser chamada de princípio inteligente. Princípio inteligente. É só pegar o livro de Espírito e lá falar a questão 23. O que é Espírito? Princípio inteligente. Não é outra, é princípio inteligente. E o que é o Espírito? O Espírito é quando esse princípio inteligente é retirado daquele. Por que é retirado? Diz que o nosso erro daqui, nós estamos aqui sofrendo, por causa do pecado original. Não é isso que nós escutamos sempre? Que pecado original é esse? Atribui-se a Adão e Eva. Por que isso? E desculpa, mas foi Santo Agostinho que criou essa teoria. Por quê? Raciocinava só do planeta para cá. Se Adão e Eva não respeitou, então eles erraram. Olha só, detalhe. Não. Se a reencarnação é a base da nossa doutrina, como é que Adão e Eva iriam errar nesse sentido aí? Como que teria nascimento, crescer e multiplicar isso? Não, o nosso erro está na questão 115, e ali quando está a grande dificuldade nós entendemos a figura do Espírito. Porque lá, Kardec pergunta, ele diz: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Não criou. Ali ele diz que Deus criou. Vamos só mudar o número, porque na 607, se alguém tiver o livro dos Espíritos aí, vem para nós 607A. Pega aí por enquanto eu dou a continuação aqui, só para ler aí, para não ter. Quer dizer, a pessoa, eu não li isso ainda, tudo bem, vamos ler aqui agora. É só pegar e ler aqui agora. Então é o seguinte, nós, quando Kardec diz, na 115 ele diz o seguinte: Deus dá determinada tarefa a cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar e alcançam rapidamente a felicidade prometida. Outros se rebecam e se revoltam. Para esses, a eternidade é mais longa. Então, nós todos estamos olhando para todos aqueles que são revoltados. Se alguém aqui nunca revoltou por nada, então realmente já está quase na hora de sair daquele planeta. 607A do Livro dos Espíritos. No finalzinho, pode ficar aí. Então, nesse aspecto é o seguinte: o que acontece? E aí, por conta. Leia para nós, por favor. Ó, Kardec faz uma pergunta baseada na 190. Ele pergunta na 190 é o seguinte: como era a reação da nossa primeira reencarnação? Kardec queria saber a origem de tudo. Como é a primeira encarnação? Ele dava a resposta que ele não aceitou na 190. Então ele vem para continuar perguntando. Na 607 ele faz a pergunta, né? Dissestes, olha só, ele dissestes. Aí já coloca 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito nessa primeira fase do seu desenvolvimento? Quer dizer, ele fez tudo isso para verificar, preencher aquilo que ele não aceitou na primeira resposta. E aí os espíritos dão uma resposta para ele, dizendo o seguinte: onde é que está? Numa série de existências que precede o período aqui chamado de humanidade. Repara para o detalhe a pergunta que primeiro Kardec faz. Esses são detalhes importantíssimos, porque ele fica ficando voando no entendimento. Ele pergunta: onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Esse explica, porque Kardec, quando estava conversando com os espíritos, os médiums ali passando as informações, ele escutando, e eles conversavam. Então, vem a resposta que ele não transcreveu aqui na resposta, porque naquele tempo não tinha gravador, não dava para ir, os médicos nem psicografava tudo. Então, aí ele faz a pergunta 600A. Parece que assim se pode considerar a alma contendo o princípio inteligente do ser que veio da criação, não? Quer dizer, aí ele já usou a palavra princípio inteligente, não espírito. E ele diz: já não disser que tudo se encadeia na natureza, está falando da 540. Nesses seres cuja totalidade está de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco se ensaia para a vida conforme acabamos de dizer. O que acabamos de dizer?
Se ele tivesse dito, em dia anterior, já te dissemos, ele usava esse termo. Acabamos de dizer agora, só que não colocaram no livro. É entendimento que nós temos. E ele diz o seguinte: é de certo modo um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ou seja, no planeta, não é a criação divina. A criação é do princípio inteligente. Por que isso? Nós, vou até mostrar para vocês, ninguém mexe conosco sem esse envoltório. Ninguém. Nem Jesus, ninguém pode mexer conosco. Senão não dá esse planeta todo para construir, para poder nos comandar. É o perispírito que nos torna imobilizável, ou controlável, vamos dizer assim. Só que nós, está aqui, isso somos nós. Essa luzinha que nós estamos, está dizendo na questão 88 do Espírito. Kardec pergunta: o Espírito tem forma determinada, limitada e constante? Isso diz: para vós não, para nós sim. O Espírito são se o quiser, mas aí é o princípio inteligente. Uma chama, um claro, uma centelha eterna. Esse ser aqui. Esse é que nós somos. Agora, envolto no Espírito. Mas para isso aqui, nós temos que ler o No Mundo Maior, onde o Calderaro diz: a crisada consciência, ele conversando com o André Luiz, a crisada consciência que reside no cristal, a rolar na correnteza do rio, está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por séculos, está adquirindo na memória. Na fêmea de tiro, lembrando a sua criança renata, está adquirindo o princípio de amor. E no cima o Michel está conquistando a faculdade da palavra. Está falando de nós, nos reinos inferiores da criação. Porque só existem 3 elementos gerados no universo, etapa entrada 27. Deus, nós e a matéria. Só tem isso. Agora, num planeta, nós temos uma envoltura, seja na matéria, seja no revelado, nós temos que ter uma envoltura. A única diferença do perispírito é que no perispírito nós temos atributos atrelados a ele. É um recurso muito mais elevado do que no reino animal, que só tem um instinto. Nós tínhamos a grande dificuldade de entender isso. Vou até colocar para você como às vezes essas coisas acontecem, não é por acaso, mas depois você vai entender por que aconteceu. Nós vamos fazer um estudo em Cordovil. E o nosso companheiro lá perguntou: Messias, você poderia fazer um estudo para nós do livro como? Drama da Obsessão do Bezerra Menezes, escrito pela Ivone Pereira. Quando eu peguei o livro imenso, qual capítulo vocês querem? É o livro todo. Eu tive que ler todo, eu tinha prometido fazer, mas foi a minha vantagem, que aí Bezerra Menezes passou a correr umas pessoas, e ele me trouxe a resposta que eu buscava há muito tempo. Por exemplo, ele disse: para eu saber ajudar uma pessoa, eu teria que mergulhar na consciência dele para ver como começou o tumulto. Não pode ajudar só porque eu quero. Nós podemos mergulhar na consciência dos perseguidores, mas também podemos mergulhar na consciência dos perseguidores. Mas eles estavam tão debilitados que era difícil, aí nós chamamos o mentor dele. Mas quando ele fala mergulhar na consciência, ele diz: arquivos mentais do perispírito é a consciência. Então todo o atributo nosso está no arquivo mental do perispírito nosso, não está em mim. Nessa centelha ninguém me mexe, ninguém, só eu mexo, só nós, cada um de nós mexemos. Não se transfere conhecimento para ninguém. Você leu na página que hoje nós leu, ninguém transfere luz para ninguém, é cada um que adquire a sua. Nós às vezes tem um hábito: você pode orar lá para mim? A gente ora, mas e daí? Só se a pessoa merecer, tiver um intercessor que vai trabalhar em cima. Fora disso, não. Então, nesses aspectos aí, nós começamos a ter o seguinte: nós somos responsáveis pela nossa jornada. Isso está na 116, 117, 118, 116. E aí, todos se tornaram perfeitos. Isso é o livro de certo. Todos, sem exceção. Porque nós somos eternidade para isso, gente. Eternidade, somos imortais. Aí, o Espírito é imortal? Não. O Espírito é imortal. Ele, quando nós chegamos no livro, é só ler o livro o Libertação do André Luiz. Do André Luiz, ele fala o seguinte: que chega um momento que tanto os bons como os ruins, um dia, perderão o seu perispírito. Ou seja, está livre. Assim que nós alcançamos a liberdade, estamos livres para ir para onde nós quisermos. Quem lê a história de Fabiano de Cristo, Bezerra Menezes foi um pouquinho diferente, porque ele completou a tarefa dele 50 anos depois do desencarne dele, porque ele estuda a história dele, vê que ele estava comemorando 50 anos do desencarne dele. Leon Denis estava fazendo a apresentação de festejo. Celina, mensageira de Maria, chega para anunciar que ela conversou com Jesus
para que ele pudesse ser libertado do planeta. Quer dizer, é o que todos nós sonhamos. Ele disse: Celina, minha filha, é o meu sonho, o meu desejo, mas eu não posso ainda, porque eu tenho muitos compromissos ainda com os meus irmãos do planeta. Peça a mãe de Jesus que me permita mais algum tempo aqui, então tem que permitir fazer a caridade também, porque também precisa também num nível mais elevado para ter ajudante. Aí você: não, eu não posso responder, tem que falar com ela. Aí quando passa um tempo, vem lá escrito no firmamento: teu pedido foi deferido. Ele ficou mais 50 anos aqui conosco. Então, parabéns, tudo é trabalhar discutido, não tem posição nenhuma. Também, ele ficou mais, e continua conosco ainda aqui. E se nós repararmos hoje, Ismael e Bezerra são os portas-vozes de todo o comando do plano espiritual aqui para o planeta nosso, Terra. E para ir finalizar nossa ideia, em 1938, o Emmanuel diz que a Europa perderia definitivamente toda a liderança do mundo, como foi aconteceu com o Império Romano, passando tudo isso para as Américas. Não sei se você conhece, tem um artigo o Pacto Áureo, fizeram um acordo. O primeiro artigo do Pacto Áureo é que todas as casas espíritas estudem o livro Brasil, Coração do Católico do Evangelho, que ali está a base da nossa responsabilidade com esse país aqui. Nós só viemos descobrir isso quando alguém me pediu para falar sobre o Pacto Áureo. Eu desconhecia isso, eu não entendi nesse sentido, vendo esses pequenos detalhes, entendeu? Porque não está dentro do livro, fora dele o Pacto Áureo. Esse artigo aí que determina que nós estudemos. Então, o que eu conto? Por que nós estamos colocando isso? Quando às vezes tiver alguma informação que é chocante, é porque nós temos ideias antigas. E finalizando, vamos fazer uma pesquisa aí. Esse lance de nós passar pelo mineral, vegetal e animal, aí a pessoa que mandou pela internet: olha, então nós já reencarnamos na árvore, já reencarnamos no animal. Não existe isso, não reencarna, é só no corpo físico nosso. Não existe reencarnação. O espírito não retrocede, nós avançamos. Reencarnação só existe nesse nível nosso. E quanto pode demorar essa reencarnação? 224 anos de espírito, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Só para ilustrar, alguns milhares de séculos, 1 milhar de séculos é 100 mil anos. Alguns milhares, o menor número de alguns é 2. Então, no mínimo 200 mil anos. Nós falamos aqui, que o André nos disse que nós viajamos do mundo primitivo até aqui por 200 mil anos, não é isso? Enquanto nós viajamos nesses 200 mil anos até chegar aqui agora, tem irmão nosso que não teve uma reencarnação sequer. Vamos agradecer que nós temos. Que o Senhor nos abençoe.